Muito mais do que um lindo dia eu desejo para todos vocês, minha gente querida. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais uma oração da manhã no canal Acima da Média. Uma grande alegria foi poder ter percorrido com você aqui nos caminhos de Tiago. Essa aqui é a última devocional desta série. Nós caminhamos durante 31 encontros. E hoje então a gente vai finalizar aqui. Então, se você estiver chegando por aqui agora, o meu convite é que você possa visitar a playlist intitulada Nos Caminhos de Tiago, aqui no canal Acima da Média. Fazendo isso, você vai ser muito edificado. Para aqueles que gostam de estudar as Escrituras, está aqui à sua disposição. O tema, então, final da oração da manhã de hoje, aqui nos Caminhos de Tiago, é a unção com óleo. Antes de prosseguirmos, eu faço aquele pedido todo especial. Deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. O nosso texto devocional de hoje é Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15, que nos diz o seguinte: entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Quando nós nos deparamos com esse assunto, a unção com óleo, nós precisamos recorrer às Escrituras e observar o simbolismo por detrás dos atos de consagração. Por exemplo, há diferentes unções descritas nas Escrituras. Eu quero fazer aqui citação de 7 delas. Por exemplo, a coroação de um rei era seguida da unção com óleo. 1 Samuel 9,16 é um exemplo disso. A ordenação de um sacerdote, Êxodo 29,7. A proclamação de um homem como profeta do Senhor, 1 Reis 19, versículo 16. A consagração de objetos de culto eram também feitas com a unção com óleo. Êxodo, capítulo 30, versículo de 22 a 29. A cura de feridas é descrita no profeta Isaías, Isaías 1:6. A cura de enfermos, Marcos 6,13 e Tiago 5,14, que acabamos de ler. E por finalizar, o embalsamamento de um corpo, Marcos 16,1, vai deixar isso claro para nós. As palavras de Tiago demonstram que a unção de enfermos era uma prática comum na igreja primitiva. Nas Escrituras, nós não temos nenhum versículo proibindo a unção com óleo sobre os enfermos. Quando nós, diante da igreja moderna, ou seja, desse tempo em que vivemos, nós temos opiniões diferentes sobre a questão que envolve a unção com óleo. Existem cristãos que creem na unção com óleo no ato da oração de alguém ou sobre alguém que está enfermo, e existem pessoas que não acreditam na unção com óleo. Algumas pessoas chegam a dizer que isso é uma besteira e uma heresia, que não é o que eu concordo. No passado, quando trilhando os caminhos de uma teologia mais conservadora, eu não concordava com a unção com óleo, porque eu havia aprendido dessa forma. Mas quando nós vamos observando as Escrituras, nós podemos declaradamente, nesse momento, afirmar
que não existe nenhum versículo nas Escrituras que proíbem a unção com óleo sobre os enfermos. Repito aqui esta informação. Então, hoje, nas práticas eclesiásticas, nós temos as igrejas mais conservadoras, que, no geral, não aceitam, e temos as igrejas que não são tão conservadoras, e não significa que, pelo fato de não serem conservadoras, que elas não sejam bíblicas, que realizam a unção com óleo. Mas existem algumas dificuldades sobre esta questão. Eu queria deixar aqui 4 palavras muito importantes. Primeira delas, não é o óleo que cura. Segundo, o que cura é a oração da fé. Tiago vai deixar isso bem claro para nós quando ele diz: entre vocês alguém que está doente, observe que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Agora preste bastante atenção no que está registrado no versículo 15. E a oração feita com fé, ou seja, não é o óleo, mas é a oração feita com fé, curará o doente. Agora, um outro detalhe especial: quem levanta o doente não é aquele que faz a oração, é o Senhor que levanta. Tiago revela isso para nós. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E agora, abre-se um parêntese. Essa enfermidade, ela pode ter sido gerada por uma condição pecaminosa. Por isso, Tiago vai dizer: e se houver cometido pecado, será perdoado. Porque na sequência do texto, verso 16 em diante, aqui vai ser citada a importância da confissão do pecado. E aí, o presbítero, ou seja, o pastor da igreja, é aquele que no ato da oração, no aconselhamento, ouvindo a pessoa, vai poder instruí-la nos caminhos do Senhor. Terceira consideração muito importante: ao ungir as pessoas, não banalize o uso do óleo também. Ou seja, nós não podemos aqui afirmar que o ato da unção, e no ato da unção, Deus não pode mover as suas mãos realizando a cura. Eu mesmo já pude orar sobre a vida de pessoas que estavam enfermas, não as ungindo com óleo, e elas foram curadas. Já pude orar por pessoas sem a unção com óleo, e as pessoas não foram curadas. Houveram situações em que eu pude orar ungindo pessoas com óleo e elas foram curadas. E outro momento, pessoas que também foram receptoras da mesma oração de fé da minha parte, aonde eu as ungi com óleo e elas não foram curadas. Afinal de contas, o que é que vai definir? É a oração da fé, feita por aquele que a realiza, mas principalmente por aquele que a recebe. A fé é o elemento em destaque citado aqui por Tiago. Quarto, óleo não faz milagre. Quem faz milagre, segundo o que Tiago nos disse, é o Senhor. O Senhor levantará o enfermo. Amém? Fica aqui então essas instruções a respeito do uso do óleo. Na nossa igreja, por exemplo, na Betel, aqui da cidade de Itanhaém, nós ungimos pessoas com óleo para o serviço. Quando temos uma missão a ser feita, ungimos toda a igreja, todas as pessoas que assim desejarem receber a unção. Há momentos em que oramos pelos enfermos ungindo-os com óleo e há momentos que oramos sem a unção com óleo. O que define o uso do óleo ou não? O fato de sentirmos no nosso coração que aquele é um momento que está sendo guiado pelo Espírito Santo para o uso do óleo. Por isso nós não banalizamos o uso do óleo junto da oração. Amém? Vamos às aplicações do nosso estudo devocional de hoje. Primeiro, ore pelos enfermos. Segundo,
Se você assim desejar, unjam os enfermos, apenas se estiver apto para isso. Dá-nos a entender, Tiago, que pelo fato de ele citar os presbíteros, a ideia aqui é que sejam pessoas que estejam preparadas para a realização da unção com óleo. Por último, em terceiro lugar, ao ungir alguém, cuide para que a fé da pessoa não seja colocada no óleo, mas em Deus e exclusivamente na pessoa de Deus. Nem na sua pessoa a fé da pessoa pode ser colocada, porque senão você vai ser idolatrado e Deus não vai ser glorificado. Amém, minha gente querida? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar nesse momento. Vamos orar para que o Pai nos dê fé quando formos orar pelos enfermos, quer seja ungindo-os com óleo ou não. Amém? A questão aqui é a fé. Oremos, querido Deus e Pai Celestial. Nós queremos te agradecer no dia de hoje por toda esta série devocional que tivemos aqui nos Caminhos de Tiago. Foram tantas lições. E eu quero aqui te agradecer, porque o Senhor, na tua misericórdia, foi trazendo clareza aos meus pensamentos, aos meus sentimentos, para que pudéssemos trilhar esse caminho. Quero te agradecer, Senhor Deus, nesse momento, por essa rica e valiosa lição. Tiago hoje nos ensina sobre a unção com óleo. Nós não queremos banalizar o uso do óleo, mas desejamos sim fazer uso quando o Senhor assim apontar o caminho para nós. Ao orarmos pelos enfermos, que o Senhor possa ministrar através das nossas vidas. Dá-nos fé quando formos orar e torna o coração das pessoas sensíveis ao Senhor e que as pessoas possam alçar a sua fé na pessoa do Senhor para que elas sejam curadas. Dá-nos ousadia na nossa oração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, minha gente querida? Palavra aqui de gratidão a todos vocês que acompanharam esta série devocional. Nós seguimos aqui no caminho acima da média, por vezes tratando temas diversos, em vídeos que levam títulos diversos e seguindo aqui na oração da manhã. Obrigado por acompanharem todas essas lições valiosas aqui de Tiago. Se você foi abençoado, indique este estudo devocional para alguém. Um abração a todos. Nos despedimos aqui dos Caminhos de Tiago, mas até a próxima oração da manhã, minha gente querida.